Oi, hoje é sexta-feira, dia de vida boêmia, dia de mandar um oi sumido, reativar os contatinhos e também, obviamente, é dia de Giro da Jana. E hoje nós separamos algumas polêmicas e algumas notícias absurdas para os senhores. E óbvio, a gente também tem o Giro da Jana, em que eu indico filmes, documentários, músicas, o que me vier à cabeça na hora das atualidades. Vem comigo, porque sextou fortemente e isso significa que temos que bater um papinho. Bom, sexta-feira é dia da gente fazer uma recapitulação da semana, ver tudo o que aconteceu, eu indicar o que você deve assistir, ler, escutar e, além de tudo, da gente trocar ideia. E já que eu tô falando sobre trocar ideia, vamos bater um papo? Meus queridos, eu tô aqui na sexta-feira de manhã gravando o Giro da Jana para ter as notícias mais atualizadas e por isso, em troca, eu exijo o seu biscoito virtual. Coloca aqui embaixo o seu like, ativa as notificações, se inscreve no canal, deixa o comentário e me fala o que você gostaria de ver no nosso próximo vídeo. Eu estou gravando uma série de vídeos a partir de comentários dos alunos daqui do canal Jana Rabelo, ok? Deixa o seu biscoito virtual, que é o que alimenta a nossa relação. Depois dessa metáfora muito ruim, vamos às notícias. A equipe separou as notícias, eu abro aqui e comento quase no improviso. Não é 100% no improviso, não vou mentir para vocês, mas eu não preparo nada, eu vou falando aí na hora em que aparece na minha cabeça. Vamos para a primeira notícia de hoje. A primeira notícia é o vazamento de fotos da autópsia da Marília Mendonça. A família se pronunciou. Isso, primeiro, é crime. Isso constitui o que a gente chama de vilipêndio a cadáver, né? Desrespeito àquele corpo, àquela pessoa. Em relação a uma mídia que divulga esse tipo de conteúdo, de pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, eu acho que a gente poderia, eventualmente, discutir os limites da mídia na contemporaneidade. Espera aí, que eu tô literalmente mexendo no volume enquanto eu falo com vocês. Então vamos lá, vamos ver se eu melhoro um tiquinho o áudio. Eu achei o áudio mais para baixo. O que vocês acharam, gente? Vou aumentar o áudio aqui, ó. Aumentei um pouquinho o áudio, porque aí eu preciso gritar menos. Voltamos. Em relação a esse assunto, a gente poderia discutir a questão dos limites da mídia, né? Os papéis e os limites da mídia. Um texto, por exemplo, por contraste. E aí eu penso num filme que discute muito e que eu indico para os meus alunos quando eu estou dando aula sobre mídia e liberdade de expressão, que é um filme que se chama O Abutre, que fala de um jornalista, eu não vou dar muitos detalhes além disso, que flagra um certo acontecimento chocante. Ele grava esse acontecimento chocante e a partir daí ele se especializa talvez demais em uma... Como que eu posso dizer isso de um jeito educado? Ele se transforma num registro pinga-sangue, sabe? Não vou falar o nome de jornal nem de revista, não. Mas, né, bebi uma água para evitar que o meu advogado tenha trabalho neste fim de semana. A gente tem vários exemplos na mídia brasileira de sensacionalismo e espetacularização do sofrimento. Indico sempre, em relação a esse assunto, mídia e liberdade de expressão. Seria uma discussão sobre esse eixo temático, por exemplo, o papel da mídia, perspectivas e limites, e já deixei ali na câmera da mãozinha, acho que o filme mais adequado para mídia e liberdade de expressão seria O Abutre, tá? Acho interessante a gente discutir até onde a mídia pode e deve ir. Filme norte-americano, eu acho que ele é pouco reconhecido
dada a sua qualidade. Infelizmente, pouca gente assistiu ao Abutre, pelo menos pouca gente que eu conheço. Assiste e me conta depois o que você achou. Segunda notícia do dia de hoje é essa aqui. Erika Hilton apresenta projeto para manter só o nome social no RG. Decreto assinado pelo ex-presidente permite inclusão do nome social junto ao do registro civil. Neste momento, os dois nomes ficam registrados. A demanda da Erika Hilton é que apenas o nome social, o nome que será usado, seja registrado, entre outras coisas, para diminuir a chance de uma transfobia, quando, por exemplo, um funcionário público, um agente de saúde vir que aquela pessoa tem dois nomes. E aí a gente pode pensar numa discussão sobre as diversas manifestações da transfobia no Brasil. A gente pode pensar, por exemplo, numa transfobia institucional, como as instituições acabam excluindo, discriminando pessoas trans, tá? Em relação a pessoas trans, hoje eu tô muito inspirada, tá, gente? Eu amo um filme super sensível, super bonitinho, chamado Transamérica. Não vou falar do filme, gente, por quê? Porque ele tem um plot twist. Então, acho que para discutir as questões trans, a gente pode assistir Transamérica. Tá? Acho que vou até colocar aqui na minha telinha para vocês verem a capinha. É um filme super, super sensível sobre uma família cujo pai faz a transição, tá? Infelizmente, há uma discussão aqui que eu acho interessante também, que é a invisibilização de pessoas trans. Essa mulher trans, nesse filme, é interpretada pela Felicity Huffman, que é uma mulher cis. E aí o próprio filme pode ser usado para uma problematização acerca da invisibilização da população trans no Brasil. Que é isso? Para um vídeo gravado ali, ó, no bate-pronto, temos referências. Vamos para a terceira notícia do dia. Novas medidas anunciadas pelo governo para enfrentar a violência nas escolas. Temos aqui Flávio Dino, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Portaria visa responsabilizar as redes sociais pela propagação de conteúdo violento. Se não cumprida, multa pode alcançar até 12 milhões e levar à remoção da página. Isso a partir, por exemplo, dos ataques que foram realizados ao longo dos últimos meses a escolas brasileiras. A discussão sobre os ataques às escolas, infelizmente, às vezes descamba para um armamentismo vazio. É necessário dar armas aos professores, o que é um absurdo. Temos sempre o exemplo dos Estados Unidos, que é a pátria mais atingida por esse tipo de ataque. Um dado que eu até dei recentemente num dos meus vídeos, né? Eu fiz um Ver, Ler e Ouvir sobre a questão do bullying e violência nas escolas. A propósito, vem aqui em cima e dá uma olhada. É o seguinte, ó. Neste ano, nos Estados Unidos, a gente teve mais ataques escolares do que dias letivos. E é um país em que está havendo um armamento da comunidade escolar. Ou seja, dar armas, mais armas para as pessoas, não funciona de nada. Para você compreender o que a cultura armamentista, belicista, a masculinidade tóxica, a questão do bullying tem a ver com a violência escolar, eu indico, em geral, o documentário Tiros em Columbine, que é um documentário bem antigo, mas que se mantém atual em relação aos Estados Unidos, e ele parece ser filmado no Brasil de 2023. Columbine. O massacre de Columbine foi realizado em 20 de abril, né? E o que é interessante é que
Algumas das ameaças de ataques escolares têm usado a data de 20 de abril quase como se houvesse uma glamorização desses ataques. É por isso que se indica que não se dê notoriedade aos agressores, não se divulguem seu nome ou as suas fotos. Boa parte desses indivíduos procuram a fama e o reconhecimento, tá? Então, tiros em Columbine é uma indicação interessante. Próxima notícia, eu acho que ela tá aqui para descontrair. Mulher que ficou famosa por se casar com boneco de pano diz que espera o segundo filho. Meirivone Rocha Moraes ficou grávida pela primeira vez em 2021, logo após o casamento. E eu acho que esse marido dela, muito provavelmente, é mais participativo na criação do filho que a maioria dos homens que eu conheço. Fui um pouco misândrica aqui, né? Meu lema é misandria e alegria. Então, a gente pode ver, por exemplo, que o moço tem um cabelo mais comprido, tem um bigodinho, ele parece muito ser um esquerdomacho, um boneco esquerdomacho. Então, eu imagino que ele participe da criação desse primeiro filho e do provável segundo filho, mais do que a maioria dos homens que eu conheço no mundo real. Assim, nada contra homens. Eu até casei com um. Mas, assim, o problema do Brasil é a mão de obra. Esse é o único comentário que eu posso fazer, né? Que o meu pastor, por exemplo, permite. Próxima notícia. A gente tem aqui as duas brasileiras que foram envolvidas num esquema de tráfico internacional de drogas, só que elas foram, na verdade, vítimas de golpe, né? Vocês devem ter visto essa matéria, por exemplo, no Fantástico. Brasileiras que estavam presas na Alemanha alertam para golpes em nome delas. Segundo a família de uma delas, os criminosos estão veiculando mensagens falsas, dizendo que elas precisam de dinheiro para retornar ao Brasil. Coitadas, gente, já não basta terem passado meses injustamente presas, elas ainda estão tendo o nome usado para golpes. Moças, vocês estão precisando benzer, tomar, sei lá, um banho de sal grosso, vocês estão atraindo treta, né? Tá parecendo Brasil, né, que só tem treta. É isso. Meu Deus, nasci brasileira. Tô ferrada. Próxima notícia. Ai, gente, desculpa, eu vou ter que usar isso aqui, porque eu não vou poder comentar tudo que eu gostaria, mas homem mais rico do mundo ganha 12,5 bilhões de Bidens em um único dia. Vamos ver quanto que tá o dólar hoje? O dólar hoje está 4,96. 5, tá? Então, quantas janjas seriam esses 12 bilhões de dólares? Então, seriam 60 bilhões de janjas. Fiz a conta certa, gente? O empresário é o vice-presidente executivo do grupo de artigos de luxo LVMH, que reúne grifes como Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany e Sephora. Enquanto ele ganha 60 bilhões de reais em um único dia, neste instante, tem gente passando fome. Neste instante, olha, eu vou dar um dado. Te dou um dado? Tem dado em casa? Desculpa, eu fiz esse jogo de palavras, é isso. Desculpa, é sexta-feira, gente. Enquanto ele ganha 60 bilhões de janjas, eu queria dar um exemplo para os senhores. Saiu um dado do Diese. Deixa eu até ver o que Diese significa exatamente. Diese. Deixa eu ver o que é significado, né? O Diese é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A cesta básica no Brasil representa
mais de 50% do salário mínimo, tá? Então, uma cesta básica, vou pôr aqui, representa em Belo Horizonte, eu estou usando o valor de Belo Horizonte porque eu estou em Belo Horizonte, mais de 50% do salário mínimo. Então, se você é um cara que recebe só um salário mínimo, para comer, você gasta mais de 50% do seu salário. Ou seja, temos uma profunda desigualdade social no mundo. Sobre essa profunda desigualdade social no mundo, eu vou indicar um filme baseado num livro. Porque eu sei que, eventualmente, até o Enem não dá para vocês lerem tudo e tal. Eu vou indicar para vocês O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty, que é originalmente, gente, um livro, só que é um livro grossão. E aí eu sei que às vezes não dá tempo de vocês assistirem, desculpa, de vocês lerem um livro grossão, mas dá tempo de vocês verem um documentário sobre o livro e que mostra dessa concentração extrema de renda, tá? Então, o Capital no Século XXI, vou mostrar aqui o documentário. Primeiro vamos mostrar o livro, gente. Temos ele aqui em casa, ó. Uma das hipóteses formuladas pelo Thomas Piketty nesse livro é que a gente nunca foi tão desigual como somos agora, nem no sistema feudal, nem na existência, por exemplo, dos reis egípcios. Só que o que acontece? O livro é super grossão, é uma bibliona. Então, às vezes, não dá para vocês lerem o livro, mas dá para vocês assistirem ao documentário que foi feito a respeito dele. Então, vou pôr aqui, Capital, no século XXI, documentário. E o que eu gosto nesse documentário é que ele é muito mais didático, obviamente, do que um livro. Ele faz, às vezes, umas representações visuais da desigualdade. Esse documentário está disponível na Globoplay, está disponível também na Prime Video, entre outros, e você consegue aí em fontes alternativas, tá? Então a gente tem aqui, eu vou colocar muito brevemente, para eu não ser derrubada pelo YouTube. Money, power, poverty, extreme inequality. There's always been an elite monopolizing capital. Moi, j'ai très peur en ce début du XXIe siècle à cause de ce que j'observe. Então eu vou parar por aqui, porque tá chegando ao fim o nosso vídeo. Eu não posso também mostrar mais do documentário. Documentário maravilhoso. É só vocês procurarem O Capital no Século XXI, documentário. Vocês encontram completo. Giro da Jana de hoje eu acho que rendeu loucamente, né? Temos 4 indicações de filmes, várias indicações de temas de redação a partir dos acontecimentos, e você pode me sugerir qual atualidade você gostaria que eu comentasse no próximo Giro da Jana. Lembrando o seguinte, segunda, quarta e sexta nós temos vídeo aqui no canal. Segunda-feira, salvando sua redação. Quarta-feira, ver, ler e ouvir. E sexta-feira, Giro da Jana. Segunda-feira, teoria de redação. Quarta-feira, temos repertório sociocultural e sexta-feira temos atualidades. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Beijo!